Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui e no vídeo de hoje eu vou te explicar como é que funcionam os distratores da prova de Ciências Humanas do Enem e vou também te dizer como é que você faz para não cair neles e, logicamente, acertar todas aquelas questões que você fica em dúvida entre 2 ou 3 ou 4 todas as opções, te ensinando uma técnica infalível para lidar com esses distratores. Mas antes de eu começar a te dizer como é que você vai fazer isso para arrasar na prova de Humanas do Enem, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida em que os vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. Bom, isso é uma pergunta antiga que já surgiu até em caixinha lá no meu Instagram, @prof.rafael, e que já me foi muito feita no Twitter e também aqui nos comentários desse vídeo, e eu nunca tinha gravado um vídeo dessa forma. Muitos de vocês me perguntam não apenas o que são os distratores da prova de humanas, linguagens, natureza e também matemática, mas como é que você faz, especificamente em ciências humanas, para não ser enganado por eles. Pensando nisso, eu decidi gravar esse vídeo porque ele é um vídeo muito importante, porque muitas vezes não saber o que é um distrator e não saber lidar com eles faz com que você erre várias questões. Eu conheço alunos, inclusive, que ficam em dúvida entre duas opções, em 10, às vezes 15 questões, e acabam errando a maioria delas, porque acabam tendo que chutar uma questão que, na prática, não deveriam estar chutando, porque existe uma maneira de você lidar com esses distratores. Para mostrar como é que vocês vão fazer isso e, lógico, né, o que é um distrator na prova de humanas, eu vou trazer vocês para dentro do meu PC para mostrar uma questão que a gente resolve lá no e-book do Gabarito, que é um material complementar do meu curso, o Plano do Gabarito. Se você quiser conhecer o Plano do Gabarito, ele está com uma condição promocional de matrícula. Você pode clicar aqui embaixo no primeiro link da descrição do vídeo que você vai ser levado para a página de matrícula. Vou te levar aqui agora para dentro do meu PC então. Vem comigo. Bom, estamos aqui dentro do meu PC agora para a gente conseguir te explicar o que são distratores. Se você observar aqui na sua tela, os distratores nada mais são do que as opções que não constituem a opção correta, ou seja, aquela que é o gabarito. Esses distratores, eles não são opções aleatórias. Se você for reparar, no Enem, esses distratores eles têm dois tipos de paralelismo. Eles têm dois tipos de equilíbrio. Eles são idênticos ao gabarito em duas coisas. A primeira, na quantidade de palavras que existem nas opções. Você pode reparar que o número de palavras em cada uma das opções e no gabarito é o mesmo número de palavras. Então, se você calcular aqui, ó, pelo menos aproximadamente o mesmo. Se você calcular aqui a letra A, você tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Na letra B, você tem 1, 2, 3, 4, 5 palavras. O gabarito e o distrator, ele não vai variar em número de palavras. Esse é o primeiro paralelismo que confunde muitos alunos, porque os distratores tem o mesmo tamanho, então não rola muito você marcar aquela que é maior. Porque na prática, o gabarito ou o outro distrator vai ter no máximo uma preposição a mais. Então aqui a letra E tem 6 palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é entre 5 e 6, né? No máximo 6 e 7. Aí depende do tamanho da questão, mas elas vão ser paralelas na quantidade de palavras. Por outro lado também, a gente tem um outro paralelismo, que é o paralelismo de sentido, ou seja, todas as opções, elas versam sobre a mesma coisa. Vou dar um exemplo da prova de matemática. Você não vai ter, sei lá, um distrator que dê 40 e outro distrator que dê, tipo, 899. Você provavelmente vai ter números que, logicamente, te enganem na hora da conta. Então, você pode ter 40, 4.400, né? Se for uma conta dessa ordem. Ou ainda 40, 41, 42, 43, 44, 45. Aqui, no caso da prova de humanas, como a gente não está falando de matemática, a gente tem eventos históricos. Ou ainda, coisas que poderiam ser o resultado dessa revolta que ele está descrevendo no texto na América Portuguesa. Então, aqui a gente tem a fraqueza bélica dos protestantes batavos, o comércio transatlântico. Então, a gente vai ter coisas que são da mesma ordem histórica, também para dificultar você de acertar essa questão ao acaso. Para que serve o distrator na realidade? O distrator ele serve, como o próprio nome já diz, para te distrair da resposta correta, vendo se você domina a habilidade daquela questão. Por isso eles têm que ter esses dois paralelismos, para que o gabarito não se destaque e você aumente sua chance de acerto ao acaso. Agora que eu já te expliquei o que é um distrator, e você já domina o que é um distrator, vamos a essa questão aqui lá do meu curso, do Plano do Gabarito, para a gente entender como é que você vai lidar com estes distratores. A questão diz o seguinte:
A rebelião luso-brasileira em Pernambuco começou a ser urdida em 1644 e explodiu em 13 de junho de 1645, dia de Santo Antônio. Uma das primeiras medidas de João Fernandes foi decretar nulas as dívidas que os rebeldes tinham com os holandeses. Houve grande adesão da nobreza da terra, entusiasmada com esta proclamação heróica. Nesse momento, se você já é um inscrito aqui antigo do canal, você sabe que a gente extrai a ideia central do texto. Essa é a lógica por trás do método que eu ensino lá no plano, que é o método 3 em 1. Nesse texto aqui, a ideia é muito simples. Está falando, obviamente, de uma rebelião luso-brasileira contra os holandeses, que anulou as dívidas da nobreza da terra, que basicamente, em Pernambuco, era, logicamente, os senhores de engenho, tá? Agora que você extraiu a ideia central do texto, a gente vai ler o comando da questão, que diz o seguinte: o desencadeamento dessa revolta, dessa rebelião luso-brasileira, na América Portuguesa seiscentista, de 1600 a 1700, foi o resultado da... Aqui, nesse momento, você vai ter inúmeros distratores que vão tentar te tirar do gabarito. Como é que você faz para, de fato, conseguir lidar com eles? Você vai sempre e invariavelmente nas 45 questões, isso serve para história, sociologia, filosofia, geografia, marcar a opção que melhor se adequa ao que está escrito no texto. Existem várias formas de você validar um gabarito. A primeira delas, óbvio, é essa que eu falei para vocês. A segunda que existe nessa questão, e eu vou te dar como dica bônus aí, é a seguinte: você tem, obviamente, o uso do termo nobreza da terra, que eu sublinhei aqui em amarelo. Esse uso nobreza da terra, ele se reflete na opção correta, que é o sinônimo de nobreza da terra, que são os senhores de engenho. Na prática, perceba como você poderia ter feito essa questão, tanto pela ideia central, ou seja, a ideia de que houve grande adesão da nobreza da terra no perdão das dívidas que eles possuíam, então o interesse econômico dos senhores de engenho, como você poderia usar uma técnica que eu ensino no plano do gabarito, entre as muitas que eu ensino, que são técnicas que vêm do meu domínio da prova, que é o sinônimo espelho, ou seja, quando uma expressão que é chave para entender a ideia do texto base se repete na opção correta, validando essa opção correta e, consequentemente, simplesmente excluindo os outros distratores, afastando qualquer possibilidade delas serem opções corretas. Então você tem aqui pelo menos duas técnicas que eu te ensino, que eu te ensinei aqui nesse vídeo, para você de fato conseguir não cair nos distratores. Essas técnicas funcionam, cara, em quase 100% dos casos. Lá no plano do gabarito eu ensino dezenas de outras técnicas como essas que, cara, você vai usar como atratividade, como usar o paralelismo, que não dá para ensinar aqui, porque senão eu ia ficar 80 horas gravando esse vídeo. Inclusive, se você quiser conhecer essas técnicas, eu já falei, o link tá aqui na descrição. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como é que você não cai nos distratores na prova de Ciências Humanas e como de fato eles funcionam. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, eu peço que vocês deixem um like aí e me contem aqui nos comentários se vocês já usaram essa técnica do sinônimo espelho e essa técnica da validação a partir da ideia central para fazer as questões, sobretudo para não ficar em dúvida entre duas ou todas as alternativas. Essa é uma questão relativamente tranquila, você pode ver aqui, ela teve 47% de acertos no Enem, então a gente está falando de uma questão de nível médio. Como eu sempre falo aqui no plano, no Instagram, em todos os lugares, pode facilmente ser feita a partir do domínio do texto base e, de fato, de um conjunto de habilidades técnicas que são fruto, lógico, do domínio do padrão da prova de Ciências Humanas do Enem. E se você continua perdidão, deixa eu te trazer para fora do PC para falar uma parada para você. Peraí. E se você continua perdidão nos estudos, confere esse vídeo aqui do lado em que eu te ensino como é que você faz para ter uma rotina de aprovado daqui nos próximos 6 meses até o Enem. Então é isso, galera. Um forte abraço para vocês e a gente se vê na próxima.